Na psicologia, eu vou usar os dois aqui juntos, claro que cada um tem um ramo, e tem uma metodologia, e tem a sua técnica de trabalho, né? Tanto a psicologia como a psicanálise. Mas eu estou citando essas duas ciências porque elas lidam com o ser humano. A psicanálise, ela vem de Freud e muitos outros, mas o Freud, ele tenta trabalhar entrando pelo labirinto da mente humana, do subconsciente, do inconsciente, do consciente, e ele tem a sua metodologia de pesquisa e de trabalho. Ele vai se voltar para o comportamento do homem, atentando para a mente, e ele vai compreender que diversas reações do homem vêm de alguns traumas, vêm de um comportamento que é reprimido na infância. Então, Freud, ele vai analisar o ser humano, o comportamento do ser humano através da mente. Já o psicólogo, ele vai tratar do comportamento humano, olhando para as emoções que atingem a alma, as reações adversas que esse ser humano manifesta ao longo da sua vida. Mas o certo é que essas duas, elas trabalham com análises de dados. Ou seja, um psicólogo, o trabalho dele, como também o trabalho que Freud fazia, entre outros psicanalistas, era baseado em algumas técnicas, como a de comportamento, a de análise, e ele fazia muito isso através do seu divã e através dessas análises. Se juntarmos as duas, nós vamos ter aí aproximadamente 7 itens nos quais essas duas ciências, elas batalham para a compreensão do ser humano. Eu coloquei aí, primeiramente eu coloquei a psicologia e a psicanálise, esses 7 passos. Observação. Nós sabemos que tanto o psicólogo como o psicanalista, eles primeiramente vão ouvir. E quando eles começam a ouvir as pessoas que estão ali, ele vai analisar as reações, ele vai analisar, na verdade, o comportamento, ele vai analisar como essa pessoa reage. E aí eles vão observar esses dados. O psicólogo trabalha, como também um psicanalista, pelas entrevistas. E quando a gente fala de entrevista, é muito importante porque através dela ele vai começar a entrar no universo daquela pessoa. Como é você? O que você faz? Do que você trabalha? Por que você está sentindo isso? Como é a sua vida? Essas análises, elas vão dando ao psicólogo, ao psicanalista, um diagnóstico para que ele possibilite a entrar na vida de alguém. E ele não é Deus, observem bem, nem um psicólogo, nem um psicanalista. Mas como eles trabalham com análise de dados e já vários casos em comparações, então quando uma pessoa entra no seu gabinete, ele já começa a identificar por algum perfil o comportamento daquela pessoa. Vocês já observaram que até um delegado, quando ele começa a analisar o caso, todo mundo diz assim, fulano é um assassino. E de repente a gente é surpreendido, ele manda prender aquela pessoa que a gente não imaginava. Mas como é que o delegado percebeu? Ele percebeu pelo comportamento, reação, análise de dados. É como também um pastor. O pastor, ele já tem a experiência de muitos anos de vida, ele vem vivendo a vida pastoral, ele vai tendo essa análise, só se for muito otário mesmo, né? Mas se ele for uma pessoa observadora, ele vai sabendo quem tem espírito de Absalão, quem tem espírito maléfico. Por isso, vocês sempre me escutam eu dizer assim, eu nasci dentro de igreja, eu estava hoje lá em casa, meditando. A primeira convenção que eu fui foi no Bom Jardim. Eu não era pastor, eu era mesmo só um crente. E era um menino. E eu pensando comigo, meu Deus, o que eu ia fazer em convenção, eu sendo um menino? E eu fui para uma convenção em Bom Jardim. Eu me lembro que meu pai foi, estava o irmão João Durico e outros obreiros. E eu, menino, eu estava ali. E eu comecei a pregar antes de ser pastor. Pregava em convenção, me dava uma oportunidade. Então, eu venho vivendo esse tempo todo. E eu observo, você pode analisar que não precisa de espírito de adivinhação para você conhecer a pessoa.
A maioria dos que usam aqui daquela tática, aquela irmã, aquele irmão, é porque também ele conhece o perfil daquela pessoa. Você pode observar que quando nós estamos num culto, é muito natural a pessoa se entregar àquela emoção e àquele choro, porque ela está sofrendo muito. Se eu fosse usar do benefício de se aproveitar daquela irmã, eu ia logo lá onde ela estava e eu ia dizer: a tua prova está grande, a tua luta está grande, mas tu vai vencer. Mas eu estou dizendo aquilo ali porque pelo perfil dela, eu conheço que ela está amargurada, eu conheço que ela está sofrendo, não é assim? Qualquer uma pessoa conhece. Aí eu desço lá no meio, levanta a tua mão, eu desço lá no meio, aí eu digo: olha, eu sei a tua luta. Aí pronto, mas eu não vou usar disso, que eu não estou sendo sincero. Se eu quiser mesmo só encorajar e dizer isso, não está errado não, porque, olha irmão, estou ali, eu lhe vi chorando, mas Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Porque a gente percebe, o rei percebeu que Neemias estava triste. Por que tu está assim, não é desse jeito? Agora, nós não podemos nos valer da fragilidade de ninguém para usar o nome de Deus.